Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos da Aliança Espírita Irmã de Castro, a nossa Meimei Gravatá, abraçando a todos e a cada um e antecipadamente agradecendo a presença de todos nesta radiosa manhã, para juntos empreendermos mais uma reflexão acerca de um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Diz-nos a benfeitora Glorinha: a imortalidade da alma, a reencarnação e o mundo espiritual ainda não foram completamente apreendidos pelo homem terreno. Daí as suas dificuldades para ascender ao mundo de regeneração. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o nascimento do Espiritismo, considerando que no próximo dia 18 é uma data singular para o movimento espírita, considerando que no ano de 1857, melhor dizendo, 18 de abril de 1857, era lançado em Paris a primeira obra da codificação espírita, codificada pelo insigne Allan Kardec, qual seja o Livro dos Espíritos. Se nós pensarmos em eventos precursores do nascimento do Espiritismo, nós teremos que considerar, na pré-história, a mediunidade, como também uma série de fatos e acontecimentos ocorridos nos séculos XVIII e XIX. Falar sobre a história do surgimento do Espiritismo é rememorar a história da humanidade, já que sempre houve fenômenos espirituais. Contudo, definiu-se como marco inicial do Espiritismo a data de 18 de abril de 1857, quando da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. José Herculano Pires, na obra História do Espiritismo, lá na página 12, define como a chegada do Espiritismo a invasão organizada dos espíritos. E nós podemos reconhecer que a história dessa doutrina é pontuada pela presença de médiuns de marcantes faculdades, que certamente prepararam o caminho para a manifestação, digamos, ostensiva, que culminou no nascimento ou no surgimento do Espiritismo. E dessa forma nós podemos defini-los como antecessores ou precursores, os quais vamos relembrar algumas ilustres figuras que contribuíram sobremaneira
para que as ideias espíritas, ainda que não conhecidas por essa denominação, pudessem surgir na humanidade. Comecemos por Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg nasceu em Estocolmo, na Suécia, em 29 de janeiro do ano de 1688. Ele foi polímata, ou seja, uma criatura que conhecia e estudava várias ciências. Ele já era cientista, filósofo e inventor respeitado quando a faculdade da clarividência manifestou-se de maneira rápida e inesperada. Mesmo que as visões espirituais fossem comuns a Swedenborg desde a sua infância, numa noite em abril do ano de 1743, tendo uma visão de um homem radiante que autodenominou-se como Deus e disse-lhe o ter escolhido para trazer revelações sobre as Sagradas Escrituras aos homens, fez com que o próprio Swedenborg relatasse, desde então, abre aspas, os olhos do meu homem interior foram abertos e dispostos para ver o céu, o mundo dos espíritos e os infernos. E eu encontrei, por toda parte, várias pessoas conhecidas, algumas falecidas há muito tempo, outras recentemente. Desde aquele dia, renunciei a todas as ocupações mundanas para trabalhar exclusivamente nas coisas espirituais e para me submeter à ordem que eu havia recebido. Fecha aspas. Você pode conferir este pequeno texto de Swedenborg no artigo publicado na Revista Espírita do ano de 1859. Mas ainda sobre este grande precursor, é famoso o relato que, estando certa vez em uma reunião em Gotemburgo, testemunhou um incêndio que consumia a rua onde morava em Estocolmo, distante 400 quilômetros de onde se encontrava. Apavorado em sua visão, ele percebeu que o fogo avançava sobre sua casa. Algumas horas depois, constatou, aliviado, que o incêndio havia parado a 3 portas de sua casa. Ao retornar ao lar, testemunhas de descrever o incêndio exatamente como ele havia visto. É fato que os relatos espirituais de Swedenborg influenciaram vários pensadores de sua época, como Honoré de Balzac e Charles Baudelaire. E apesar de muitas vezes descrever em minúcias o mundo espiritual, deu-lhe uma espécie de interpretação equivocada, o que mais tarde ele mesmo admitiu em uma comunicação a Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma comunicação mediúnica, e que foi publicada
da Revista Espírita de novembro de 1859, conforme relatado anteriormente. Mas tudo isso não tira o mérito de médium de vigorosa faculdade. Swedenborg foi o primeiro de todos os homens modernos que descreveu o processo da morte e do mundo do além, e que não se baseia no vago, estático e nas visões impossíveis das velhas igrejas, como bem descreve Arthur Conan Doyle na obra História do Espiritismo, mais especificamente na página 43 daquela obra. Emanuel Swedenborg desencarnou em Londres em 29 de março de 1772. Outro personagem de grande significado para o surgimento do Espiritismo na qualidade de precursor é Edward Irving. Irving nasceu em 4 de agosto de 1792 e desencarnou em 7 de dezembro de 1834, razoavelmente jovem, 42 anos. Irving foi ministro da Igreja Presbiteriana da Escócia. Ele era um homem dotado de grande eloquência, e os seus sermões reuniam sempre um grande número de seguidores em uma igreja presbiteriana em Regent Square, na cidade de Londres. Em 1881, pregando que seria a segunda vinda do Senhor, os seguidores de Irving acreditavam que haveria sinais que assinalariam o fim dos tempos. E isso incluiu ruidosas manifestações espirituais, a xenoglossia, as profecias, e por conta desses acontecimentos, Irving foi afastado de seu ministério em Regent Square, e seus seguidores, que eram aproximadamente 600 pessoas, fundaram a Igreja Católica Apostólica. Em 1833, um ano antes do seu desencarne, ele foi deposto como ministro da Igreja Escocesa. Uma outra referência histórica do ponto de vista dos precursores do Espiritismo foi um movimento conhecido como Shakers. Os Shakers pertenciam a uma seita religiosa fundada na Inglaterra no início do século XVIII. E no ano de 1837, nos Estados Unidos, irromperam fenômenos espirituais. E essas comunidades Shakers foram invadidas por espíritos de índios pele vermelha. Estamos nos Estados Unidos, não? Esta é a razão dos índios pele vermelha, que primeiro pediam licença para entrar, e uma tribo inteira manifestava-se através dos médiuns, dos Shakers, com gritos de whoop, whoop, e muitas danças tribais. Depois de estudar os fenômenos, os Shakers chegaram à conclusão de que aqueles espíritos teriam vindo para aprender, passando então a catequizá-los. Quando contavam-se 7 anos das manifestações, os espíritos dos índios peles vermelha partiram dizendo que se iam, mas que voltariam, e que quando voltassem, invadiriam o mundo.
e tanto entrariam nas choupanas quanto nos palácios. E isto está registrado na obra História do Espiritismo, página 56. Outro grande precursor do Espiritismo foi Andrew Jackson Davis. Andrew nasceu em 11 de agosto de 1826 e desencarnou em 13 de janeiro de 1910. Tendo nascido em uma família de escassos recursos financeiros e criado em uma típica província rural de Nova York, Andrew começou a manifestar a clarividência e a clareaudiência tão logo saiu da infância. Jovem classificado como rude, fraco de corpo e pobre de mente, quando magnetizado, Andrew diagnosticava doenças, porque o corpo humano, para ele, graças à sua clarividência, tornava-se translúcido como vidro. E ele podia identificar então as doenças das criaturas. Também quando estava nesse estado de hipnose, ele emancipava-se espiritualmente e realizava viagens pelo astral. E quando retornava, trazia notícias de locais muito distantes. Num desses desdobramentos, Andrew Davis encontrou-se com os espíritos de Swedenborg e do médico e filósofo Cláudio Galeno, que revelaram a ele, Andrew, que eram os seus mentores. Então, tudo aquilo que Andrew fazia, graças à sua clarividência e clareaudiência, tinha supervisão espiritual de Swedenborg e de Cláudio Galeno. Andrew Davis, quando estava em transe, falava línguas que desconhecia. Demonstrava conhecimentos que ele nunca teria oportunidade de estudar quando encarnado. E mais, ele debatia sobre grandes temas eruditos, elevados temas eruditos, com grandes estudiosos de sua época. Merece também registro, no nascimento do Espiritismo, na qualidade de precursores, as irmãs Fox e o moderno espiritualismo. Em dezembro de 1847, a família de fazendeiros, família Fox, composta pelo pai e pela mãe e duas filhas, Margarete, de 14 anos, e Catherine, de 11 anos, mudou-se para uma pequena casa no vilarejo rural de Hydesville, no estado de Nova York. Esse vilarejo era muito pequeno, eram pouquíssimas casas. Conta-se que a casinha para onde eles se mudaram já tinha fama de ser mal assombrada. E no mês de março de 1848, ruídos noturnos estranhos, muito estranhos, começaram a irromper na casa. Eram golpes fortes e surdos no teto, pancada sonora nas portas e nas paredes, e às vezes baques violentos, suficientemente violentos para sacolejar cabeceiras e mesas. Isso, de alguma forma, assustou a família. Na noite de 31 de março de 1848, contra os registros históricos, numa obra intitulada Falando com os Mortos, na página 37,
que logo após a família deitar-se, os sons habituais tornaram-se mais altos e continuados. Visto que a família já não conseguia dormir há algum tempo com esses barulhos, Caterine, ou Kate como era conhecida, resolveu desafiar a força invisível a repetir os sons que fazia com estalar dos dedos e batendo palmas, dizendo: Senhor pé rachado, faça o que eu faço. E essa expressão pé rachado, porque ela estava recordando uma figura do demônio, do diabo, que tinha o pé rachado. Logo após, então, ela dizer isto, ouviam-se em resposta uma quantidade de batidas, de baques, correspondente ao número de palmas que Caterine batia. A mãe, também chamada Margarete, começou então a fazer perguntas à entidade, que lhe respondeu exatamente. Não custou muito para que a vizinhança toda acorresse à casinha e a fazer perguntas que eram prontamente respondidas pelo espírito, que mais tarde vai revelar-se como Charles Rosner. Charles foi um mascate que havia sido assassinado pelos antigos inquilinos da casa e enterrado no porão daquela casa. Desde que aquelas manifestações se repetiram noites a fio, comissões de investigação foram constituídas, primeiramente compostas pelos moradores locais e posteriormente por homens notáveis daquela comunidade. Com o passar do tempo e com as pancadas acompanhando Maggie e Cat onde elas iam, a irmã mais velha das duas, chamada Leia, juntou-se ao grupo e revelou-se também uma excelente médium. As irmãs Fox então passaram a fazer exposições públicas dos fenômenos. A primeira em 14 de novembro de 1849, no Corinthian Hall, o maior auditório de Rochester, e seguiram com uma carreira pública da mediunidade, expostas desde cedo à curiosidade e à futilidade daquelas pessoas que só estavam interessadas no aspecto material dos fenômenos. Kate viria ainda a ser estudada pelo grande pesquisador inglês William Crookes, notável investigador de fenômenos espirituais. Depois do episódio das irmãs Fox, surge, melhor dizendo, um grande episódio, talvez o mais marcante na epopeia do nascimento do Espiritismo, que é o fenômeno das mesas girantes. Aquela nuvem psíquica das irmãs Fox se espalhou rapidamente e a sociedade americana começou a presenciar, além dos raps, aqueles movimentos da batida, um fenômeno que eles chamavam de table moving, ou mesa girante, que foi proposto, esse termo, table moving, mesa girante, pelos próprios espíritos que faziam isso. Bastava simplesmente que as pessoas se colocassem ao redor de uma mesa, sobre a qual colocariam as mãos, e levantando dos seus pés, a mesa daria, enquanto se recitava o alfabeto, uma pancada toda vez que fosse proferida a letra que servisse ao espírito para formar as palavras. Você pode encontrar isso numa obra intitulada As Mesas Girantes e o Espiritismo,
mais especificamente na página 8. A mesa movia-se em todos os sentidos, além de elevar-se e flutuar no ar. O fenômeno alastrou-se pelos Estados Unidos e apareceram inúmeros médiuns, que igualmente começaram a psicografar e trazer mensagens psicofônicas. Não tardou, e no ano de 1852, alguns médiuns americanos chegaram à Escócia, levando a novidade às paragens europeias. As manifestações projetaram-se então por toda a Inglaterra. E no ano seguinte, 1853, elas já estavam tanto na Alemanha quanto na França. E aí nós podemos dizer que inicia o surgimento da doutrina dos espíritos, ou o surgimento do espiritismo. Porque um grande professor da época, um homem sábio, ponderado, equilibrado, que grandes contribuições havia trazido à educação na França, o professor Hippolyte Denisard Rivail, foi instado, dada a sua condição de homem sério, de investigador sério e prudente, a ver o fenômeno das mesas girantes. No primeiro momento, ele manteve-se reticente e não quis, porque particularmente não poderia aceitar que uma mesa tivesse vontade para fazer alguma coisa. Mas, tendo sido instado por amigos, especialmente o Sr. Fortier, um dia Hippolyte Denisard Rivail resolve assistir o fenômeno e fica surpreendido, usando ao final da reunião uma frase em que ele disse: um fenômeno inteligente só pode acontecer se houver uma mente inteligente produzindo este fenômeno. Então ele concluía que por trás daquele fenômeno tinha que haver uma força inteligente. E a partir de então estabelecia-se a comunicação entre os dois planos da vida, de uma forma sistemática, ética e cientificamente orientada, segundo Kardec. Estabelece-se então as bases para essa doutrina que se anunciava consoladora e libertadora. Que bases eram essas? Primeira, a existência de Deus e de sua obra. A existência e imortalidade da alma. A evolução dos espíritos. A pluralidade das existências dos espíritos, como a pluralidade dos mundos habitados. A comunicabilidade dos espíritos com os humanos. E, finalmente, o ensino moral dos espíritos superiores. Então, essas bases, elas constituem o alicerce daquilo que seria a doutrina dos espíritos. E mediante a técnica de perguntas e respostas, com essas respostas vindas de diferentes lugares, o Sr. Rivail, que agora adota o nome do sacerdote druida Allan Kardec, faz um cotejamento dessas respostas e organiza o Livro dos Espíritos em sua primeira edição, com 501 perguntas, e que foi lançado em 18 de abril de 1857. Sr. Rivail, ou Allan Kardec, recebia várias comunicações, centenas, milhares de cartas, com depoimentos de médium que recebiam comunicações dos espíritos. E ele
organizava estas cartas com as respectivas respostas, até que ele conseguiu elaborar um conjunto de 501 perguntas com as respostas dos espíritos superiores, lançando então a primeira edição do Livro dos Espíritos. Isso no dia 18 de abril de 1857. 3 anos depois, a terceira edição do livro já contava com 1.019 perguntas. Houve uma ampliação considerável, porque muitas eram as informações que precisavam chegar ao conhecimento da humanidade. Mas, evidentemente e infelizmente, toda ideia nova geralmente enfrenta uma fortíssima reação. E no caso da doutrina dos espíritos, essa fortíssima reação veio da Igreja Católica, cujo ato mais simbólico da intolerância religiosa está no Alto da Fé de Barcelona, quando no dia 9 de outubro de 1861, cerca de 500 livros dos espíritos foram apreendidos na alfândega de Barcelona por ordem do bispo Antônio Palau Termes, sob a alegação de que a Igreja Católica é universal e os livros sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter a moral e a religião de outros países. Isso foi o suficiente para que o bispo convencesse as autoridades que aquelas obras espíritas deveriam ser queimadas, e foram em praça pública, na frente de um grande número de pessoas. Mas naquela oportunidade, de tristeza memória para o espiritismo, Allan Kardec fez um pronunciamento histórico, cuja frase símbolo desse pensamento, desse pronunciamento, melhor dizendo, é a seguinte. Disse Kardec: podem se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. E as ideias do espiritismo permaneceram. Quando organizou o Livro dos Espíritos, Allan Kardec o fez de forma didática, dividindo em 4 partes. A primeira parte das causas primárias, a segunda do mundo dos espíritos, a terceira das leis morais e a quarta das esperanças e consolações. Mas o mais curioso, interessante e inteligente da parte dos espíritos superiores que ajudaram Kardec é que do Livro dos Espíritos vão surgir mais 3 obras da codificação. Do mundo dos espíritos vai surgir o Livro dos Médiuns. Das leis morais vai surgir o Evangelho segundo o Espiritismo. E das esperanças e consolações vai surgir o céu e o inferno. As obras de Kardec, elas têm esta cronologia que está aí apresentada e que não ficam apenas restritas às 5 obras da codificação: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Outras obras existem, como é possível nós percebermos. Do ponto de vista conclusivo sobre o nascimento do Espiritismo, nós podemos enfeixar 4 conclusões, principalmente levando em consideração o que passou
a doutrina logo que surgiu. A primeira conclusão: em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo que fala. Muitos que criticaram a doutrina não tinham a menor ideia por que estavam criticando. Amparavam-se apenas na intolerância religiosa. Segunda conclusão: o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo, que, à época do seu nascimento, era extremamente forte. Era uma ideologia dominante da sociedade. Terceira conclusão: demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos e faz suportar com resignação as vicissitudes da vida, as dificuldades, os problemas da vida. E a quarta conclusão, é que o progresso da humanidade tem então seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, a última das leis morais que está presente em um livro dos Espíritos. A humanidade precisa progredir, ela tem que progredir. E ela deverá conseguir isto às custas da aplicação desta lei de justiça, de amor e caridade. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.